Vamos agora a mais uma opinião. Temos Boris Casoy, às 10 horas e 39 minutos, ao vivo aqui na CNN Brasil. Boris, os partidos estão há meses, não é? Numa negociação, numa tentativa de um matrimônio partidário para conseguir resolver esse assunto das formações das federações. Até agora não houve algum acordo. Você acredita que esse prazo seria suficiente, esse novo prazo, seria suficiente para conseguir resolver de vez esse assunto? Elisa, além da questão do prazo, eu acho que a gente precisa rememorar um pouco da onde surgem as federações. As federações substituem, claro que de maneira vantajosa para a democracia, como o Molic expôs, as coligações. As coligações eram, em última instância, uma junção de partidos, né? Uma coligação, uma junção de 1, 2, 3 partidos para a disputa das eleições. Um aproveitava os votos do outro, enfim, era uma distorção do processo eleitoral brasileiro. Todo mundo sabia disso e gostava de se aproveitar. De repente surge uma medida democrática, uma federação, né, que diz o seguinte: se você quiser se juntar para as eleições, tudo bem, pode. Você junta, forma uma federação e você tem que ter de cima a baixo pessoas do mesmo partido, da mesma federação, de cima a baixo, e essa federação tem que ser mantida por 4 anos. O que não existia, esse prazo não existia para as coligações. Então isso é absolutamente inconveniente para essa que o Mujica chamou de tradição, enfim, brasileira, absolutamente inconveniente para esse tipo de mobilidade partidária, enfim, procura engessar de maneira positiva os partidos para um comportamento mais destinado ao partido que ao candidato individual, mais destinado a uma junção de ideias, afastar os partidos de aluguel, que eu insisto deviam ser regidos pela lei do inquilinato. Bom, quem é que impunha a bandeira de acabar com as federações? É o PT. O PT é quem está liderando, quem está motivando os outros partidos que eventualmente se sentiriam prejudicados para acabar com a federação. Pode continuar chamando de federação, mas não vai ser isso. O PT, por exemplo, faria uma federação para ter um candidato a vice Alckmin. Então ele faria a federação com que partido o Alckmin estivesse. E aí ele fica preso, o partido fica preso por 4 anos, tem que dividir a gestão partidária, que o PT não gosta. Então o PT é o porta-estandarte dessa tentativa de acabar com a federação. E olha, do jeito que vão as coisas, olhando para o passado, olhando para a comodidade das coligações, eu não duvido, não, que essas federações acabem ou sejam transferidas para as próximas eleições, aquelas coisas que a gente já conhece, ou que o prazo seja tão reduzido que elas continuem, o prazo e licença para ter candidato de um partido, do outro, fora das coligações, mobilidade, etc., que a coligação continua chamando coligação, mas não tenha nada com a prática atual. É isso, Elisa. Obrigada, Boris Casoy, por mais um dia conosco aqui na CNN Brasil. E as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.